um filme. O nome do filme é Os Substitutos. Não sei se aqui quem assistiu o filme. É interessante porque é uma ficção, mas tem muito de realidade ali dentro daquele filme. Né? Aquele filme retrata um futuro não muito distante, né? Um futuro onde as pessoas elas não agem mais por si próprias. Né? Cada pessoa ele tem justamente um boneco, né? Um clone, um robô, né? Que esse robô faz tudo por elas. A pessoa acorda, se senta lá numa cama, numa mesa, uma coisa assim, e bota um negócio na cabeça. Obrigado. Bota um negócio na cabeça que controla o robô. Aí a pessoa deita lá, coloca o negócio na cabeça e o robô sai, né? Então, o robô também fica dentro da sua casa. E o robô sai e vai fazer todas as atividades por você. Você controla o robô. Então ele vai lá e faz compras e trabalha no seu lugar, né? E ele faz tudo, depois volta para casa, né? E se guarda lá para se recarregar para o outro dia. O que eu acho interessante é que é uma crítica realmente em relação à nossa vida, à nossa sociedade, né? Porque todos esses robôs, se você fosse ver o filme, todos eles são perfeitos assim, em termos de aparência, né? Todos eles são altos, são bonitos, assim, homens e mulheres, não tem nenhuma imperfeição. E quando você vai ver as pessoas que estão lá operando os robôs, né, estão acabados, né? Passam o dia todo dentro de casa à base de remédios, né, e envelhecendo, cheio de barba, cheio de cabelos brancos. Mas a aparência, o que eles demonstram para fora, para as pessoas, é o robô. É aquela aparência lá perfeita, né? Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema aparente, né? Enquanto dentro da sua casa está a situação terrível, né? Cheio de problemas, cheio de doenças, cheio de dificuldades. Eu fico pensando que a sociedade hoje em dia, como eu falei, realmente reflete muito isso, né? Também parece que tem duas classes, né, de pessoas, aquelas que foram bem-sucedidas na vida, né, que se vestem bem, que têm uma boa aparência, que têm uma condição financeira boa, que têm realmente um carro, que têm uma casa e olham para os outros de cima para baixo, né? Então elas acham que não tem problema nenhum, qualquer problema que tenha vai no médico, no plano de saúde, por aí resolve tudo. E tem aquelas outras pessoas menos, né, menos poder aquisitivo, né, que olham para essas pessoas e até com um certo desdém, né, olham assim e dizem, não preciso disso tudo não, isso é só superficial, essas pessoas não têm nada dentro, entendeu? Então começa aquela briga, né, de situações, né, quem tem pouco e quem tem muito. Eu acho que a gente tem que ficar, claro, ali no meio do caminho, né, o equilíbrio é a chave de tudo. Né? A gente não pode ter, como a própria Bíblia diz isso, Senhor, não me dê tudo para que eu me esqueça de Ti e não Te busque, e também não me deixe, né, pedir esmolas. Existe um salmo que diz isso. Então, o ideal para nossas vidas é esse equilíbrio, né, entre essas duas situações. A essência do que eu queria falar, do que eu quero falar hoje, é em relação à fragilidade do ser humano, a fragilidade de cada um de nós. Por isso que eu comecei com essa história, porque apesar de, por exemplo, do mundo de você olhar e ver muitas pessoas aparentemente, né, bem-sucedidas, com muito dinheiro, com boa aparência, com tudo mais, mas elas são tão frágeis quanto aquelas pessoas que não têm tudo isso. São tão humanas quanto as pessoas que não têm. Talvez elas não enxerguem isso, mas elas são tão humanas quanto. Cheias de dúvidas, cheias de incertezas, cheias de dificuldades, de coisas para melhorar na sua vida, cheias de tudo isso. Então, essa fragilidade eu queria que a gente hoje visse um pouco, porque isso é importante para as nossas vidas, entendermos quem somos. Em relação a essa questão da fragilidade, né, desse processo de entender quem somos, eu pensei em 3 pontos, 3 aspectos importantes para a gente tratar hoje. O primeiro aspecto é como eu me vejo, como eu vejo a mim mesmo, como César se enxerga, né, em relação a ele próprio. O segundo ponto é como eu enxergo as pessoas, como é que eu vejo as pessoas que me rodeiam, as pessoas que estão próximas de mim. E o terceiro ponto, que é o mais importante de todos eles, é como Deus me vê, como Deus vê a cada um. Então, nesse tripé, nessas 3 bases aí, que realmente vai se
que se guiar a tudo que realmente a gente vai ver hoje à noite. Primeiro ponto, como eu me vejo, como cada um se vê, eu não poderia pensar em outra forma senão na minha própria vida. Aqui, acho que Daniel e Rodrigo, Daniel e Rodrigo estão fazendo uma mudança, no jornalzinho, e tem ali a testemunho especial, Eu vou dar meu testemunho especial aqui ao vivo, diretamente, para sem precisar nem de jornalzinho, assim, direto. Assim, pensando na minha vida, voltando, desde o início, eu nunca tive uma infância assim, muito boa. Assim, minha infância sempre foi meio conturbada. Assim, minha vida em relação aos meus pais, a gente nunca teve uma estrutura familiar muito boa. Assim que eu nasci, a gente não tinha um lugar especificamente para morar, então uma tia minha alugou lá um lugar para a gente ficar, e a gente ficou lá um bom tempo. Depois eu não sei por que eu saí de lá, a gente foi morar com uma outra tia minha. Então eu fui morar lá com a minha mãe, essa minha tia, morava lá com meu primo, que já está na Europa aí agora. E a gente foi morar lá nessa situação, então minha mãe ela não trabalhava e minha tia trabalhava. Então ela saía para trabalhar e minha mãe ficava. Nesse meio do caminho estou eu ali naquela circunstância. Depois de um bom tempo, eu começo a estudar e uma tia minha que tinha condições financeiras melhores, ela disse assim, não, César, eu vou pagar para você um estudo. Então eu começo a estudar naquele Bandeira, na cidade, no Colégio Bandeira. Você que estudou aqui, eu acho que o Michel, o Maicon, você estudou, o Maicon estudou no Bandeira. Então eu comecei a estudar lá, minha tia pagou para mim, eu comecei a estudar lá cada ano. E é interessante porque isso, essa questão da minha tia pagar, me deu muita pressão. Porque eu não podia ficar dependente, eu não podia ser reprovado, porque alguém estava pagando para mim. Então, todo ano para mim era aquela pressão, eu tenho que passar, eu não posso ser reprovado, eu não posso repetir de ano, não posso ir para a recuperação, eu tenho que passar sempre. Foi passando meus anos, e graças a Deus eu fui passando, depois passei para a escola técnica. Nesse meio do caminho, meu pai faleceu, tem 15 para 16 anos, ele teve um AVC e ele morreu. A pressão só fez aumentar porque eu tinha que estudar, mas eu também tinha que trabalhar. Então, assim que eu acabei a escola técnica, eu fui buscar trabalho. Fui atrás de alguma coisa para fazer, fui vender algumas coisas aí, sei lá, enciclopédia. Eu me lembro como hoje que eu fui vender panela. Acho que não sei quem aqui que sabe dessa história, eu fui vender panela lá em Boa Viagem. Uma loja lá que vendia, eu fui vender a vender panela, porque a necessidade era assim, era essa. Eu estava numa casa que era de outras pessoas, sem poder sustentar. Minha mãe lá não estava conseguindo mais, ela costurava, algumas vezes ela costurava, outras não, então eu tinha que trabalhar. Então, eu vivi nessa circunstância. E por que isso é importante, como eu me vejo? Porque nesse contexto de pressão e de dificuldade, eu sempre me via no intuito de eu não posso errar nada na minha vida. Eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser sempre perfeito. Eu coloquei, incuti isso na minha mente, que eu precisava ser perfeito, e assim eu fui vivendo. Isso foi difícil para mim, porque essa perfeição que eu exigia para mim, e claro que não podia alcançar, porque perfeição perfeita ninguém é, e não só era difícil para mim, mas era também difícil para as outras pessoas, porque eu também queria que as pessoas fossem tão perfeitas quanto eu. Eu exigia isso delas. E eu me chateava porque essas pessoas não eram tão perfeitas quanto eu. Isso em todos os aspectos da minha vida. Eu me lembro que quando eu me converti, lá na Boa Vista, se vocês acham que eu sou chato, alguém pode achar que eu sou chato aqui, vocês podem me ver quando eu me converti lá na Boa Vista. Eu era muito mais chato do que eu sou hoje. Muito mais chato. Porque justamente eu queria exigir das pessoas essa perfeição. Eu dava aula para novos convertidos lá e eu não conseguia imaginar jovens, como eu na época, indo para sorveteria, querendo namorar, querendo isso aqui, não querendo nada para a vida. E eu ficava invocado daquilo. Eu dizia, como é que pode uma coisa dessa? Esse pessoal não quer nada com a vida. Eu lá tentando dar aulas e o povo não quer nada com a vida. Eu ficava irritado com aquilo, buscando essa perfeição.
buscando achar perfeição nas outras pessoas. Por isso que eu falei de como você se vê e como você vê os outros, né? Você busca essa coisa. E não, eu tenho o meu exemplo de perfeição, mas pode ser tantas outras coisas. Hoje em dia eu vejo, infelizmente, né, pessoas que olham para pessoas que erram na vida, têm dificuldades, e ficam dizendo, mas fulaninho erra toda hora. Sabe como é? Ele continua errando na vida dele, por que ele faz isso? Sabe como é? Pessoas que, dentro da igreja, que pecam, né, que erram, né? Fulaninho errou nisso, bota para fora da igreja, tira da igreja. Quer dizer, a pessoa, quando coloca dentro da sua vida, né, um certo nível de coisa, exige que as outras pessoas também tenham esse mesmo nível de seriedade, ou de perfeição, ou de alguma coisa assim. Quando, na verdade, a gente sabe que todos nós somos falhos, somos pessoas, né, somos seres humanos. A gente vai ver lá na frente como Deus nos olha, porque quando a gente realmente enxerga e vê como Deus vê cada um de nós, a gente vê diferente. A gente não tem o direito de estar achando-se melhor do que os outros. Porque eu faço isso, então eu tenho que exigir que todo mundo faça isso. Porque eu estou aqui pregando, então eu tenho que exigir que cada um de vocês busque pregar também. Porque eu faço determinada coisa na igreja, eu tenho que exigir que todo mundo também faça aquilo. Porque alguém não está fazendo, eu vou ir lá e bater nele. Não, porque você não está fazendo. Então a gente tem essa tendência a sempre olhar para nossas vidas e querer que os outros façam a mesma coisa que nós. Querer essa perfeição, ou essa situação que nós temos, querer que todo mundo seja do mesmo jeito. Complexos de superioridade, complexos de inferioridade, tudo isso influencia, né, nessa situação. Então a gente sempre quer que os outros façam as coisas que nós fazemos. Queremos que os outros façam melhor. O que modifica tudo isso é quando a gente entende como Deus nos vê. Porque como nos vemos e como vemos os outros, tem sempre essa coisa meio errada no meio do caminho, essas visões meio equivocadas. Quando a gente percebe como Deus vê cada um de nós, é que isso muda de visão. Eu queria que a gente fosse olhar no Salmo 103, se puder ir para o Salmo 103. Começando no versículo 3, eu até já preguei sobre esse Salmo 103, não sei quem aqui se lembra disso, mas é um salmo muito bonito. Salmo 103, começando no versículo 3, diz o seguinte: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. É isso que nós somos. Somos pó. Deus, quando Ele olha lá de cima, Ele vê realmente toda essa gama de pessoas, essa quantidade de pessoas, né? Um se achando melhor do que o outro, um se achando pior do que o outro, e nessa